Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente os vossos corações. Amém? Mais uma vez, uma alegria estar aqui junto convosco, adorando ao Senhor e podendo ministrar a sua santa palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor. Você pode abrir em 2 Coríntios capítulo 11. Permita-me recapitular, assim, eu achei muito oportuno o tema da conferência de vocês. A igreja sempre, A igreja segue sempre caminhando, até porque pós-pandemia, essa coisa terrível que eu particularmente detestei, do fique em casa, decretos fechando igreja, proibindo realização de cultos públicos e tal. Então, no primeiro momento que nós nos encontramos no sábado, segundo capítulo do livro de Jó, dentro dessa temática, eu abordei o dilema da fé em face do sofrimento e o conflito da igreja para seguir caminhando, porque, como eu disse, nós não estamos mais num jardim. Em nossos pais, fomos expulsos do jardim, em Adão e Eva, e agora nós estamos num deserto, peregrinando para voltar para o jardim, quando Cristo voltar. E se no jardim era tudo de bom, no deserto a gente sofre, a gente sangra, a gente chora, a gente se entristece, a gente se decepciona. Então o dilema da fé em face ao sofrimento termina gerando um conflito para a igreja, se ela segue caminhando independentemente das circunstâncias. É preciso ter uma teologia do sofrimento para você entender a soberania de Deus e entender que Ele não pode impedir a igreja de caminhar, de avançar. No segundo momento, pela manhã, fazendo a exposição do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu trouxe a abordagem de que a consciência de saber que Deus é Deus, isso por si só é suficiente para dirimir, para derribar qualquer obstáculo que possa se levantar contra o avanço da igreja, perseverar em caminhar, porque Deus é Deus, isso basta. E agora à noite, eu queria que um missionário pudesse mostrar para nós como é que a igreja segue caminhando na perspectiva de cumprir a grande comissão, aguardar a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que o apóstolo Paulo, ele é a pessoa ideal para nos levar a uma percepção escriturística. Os seus sofrimentos nos mostram que quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Vamos ler o texto sagrado, 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler a partir do verso de número... Vamos ler a partir do 21. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei de suas mãos. Vamos orar. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome por Teu amor, Tua graça nas nossas vidas, por Tua palavra, que é inspirada, infalível, inerrante, a verdade de Deus revelada para nós. E à medida que a lemos, suplicamos o Teu favor, ó Deus Espírito Santo, assim como inspirastes o autor sagrado, dando-nos iluminação sobre o texto, de modo que a Tua noiva, a Tua igreja, possa compreender, de modo que o Teu santo nome seja exaltado, o Teu santo evangelho seja pregado e a Tua igreja seja edificada. Tem misericórdia de mim, ajuda-me, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. E concede a graça de sermos abençoados pela Tua palavra nessa noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os sofrimentos, o exemplo de Paulo, deve ser para nós um paradigma a ser seguidos. São provas incontestáveis de que, apesar das lutas e dificuldades, a igreja, ela precisa, ela segue, ela persevera caminhando para louvor da glória do Senhor, haja vista ser esse o motivo principal da nossa existência, para edificação e salvação dos eleitos a quem Deus quer salvar até que se cumpra o número dos eleitos. Praticamente 30 anos da minha vida dedicada à obra missionária transcultural. Que eu posso dizer aos irmãos, eu já apanhei, já fui preso. De forma concreta, eu sofri 5 tentativas de homicídio, a faca e a bala. Eu já sofri perdas materiais, carro, apartamento, móveis, objetos de uso pessoais. Eu já passei alguns perigos juntos com a minha família no Oriente Médio, na Ásia. Eu tenho alguns problemas de saúde, o maxilar inferior e superior, cirurgiados, todos os dentes da boca implantados, enxerto ósseo. Eu sofri hipotermia, então a minha circulação não é mais a mesma desde que isso aconteceu, a menos 55 graus abaixo de zero. E eu sou feliz. A minha esposa é feliz. As minhas 2 filhas, Jéssica e Marcela, são felizes. E por mais respeito que eu possa ter ao exercício da sua profissão, eu não troco a vocação pastoral missionária por nenhuma atividade profissional remunerada. Para mim, é a melhor, a mais satisfatória, a mais abençoada maneira de viver como missionário, pregador do Evangelho. Isso traz muito contentamento, isso traz muita satisfação. E, pela graça de Deus, pode ser que um dia eu venha precisar. Até hoje eu não precisei fazer análise, nem para passar por tratamento psicológico ou psiquiátrico. Eu tenho conseguido um vislumbre de uma graça de Deus, descrita nas Escrituras Sagradas, que ela é abundante e que ela basta. E que me faz perceber que, porque Jesus morreu por mim na cruz, e Ele morreu, e ressuscitou ao 3º dia, morto para me salvar, ressurreto para a minha justificação, porque Ele fez isso por mim. Não existe absolutamente nada que eu não possa fazer por Jesus. Não existe nada. Se Deus permitir, dia 14 de junho,
eu vou completar bodas de prata com a minha esposa. A minha esposa, ela é uma mulher excepcional, sobretudo porque ela é uma mulher crente, uma mulher temente a Deus e já passou por muitos lugares. Então imagine, menos 55, sair para mais 55 num deserto. Já morou em vários lugares, os mais diversos tipos de casa, apartamento e moradia que você possa imaginar, sempre com a mesma alegria. E hoje à tarde ela estava perguntando assim: será que nós vamos celebrar 25 anos de casado, como a gente vinha planejando há 10 anos atrás, essas bodas de prata? Então, esse é um pedido que eu queria fazer para a igreja, que vocês pudessem orar por isso. E eu, conversando com ela antes de vir para cá, lá no hotel, eu falei assim: se Deus permitir, uma coisa eu posso garantir, se Ele não voltar, ou se Ele não nos chamar para estar com Ele, nós vamos estar juntos na presença do Senhor. Aspectos da vida particular de um homem, descrito nas Escrituras Sagradas. Paulo apresenta suas credenciais. Paulo conseguiu avançar em uma perspectiva, porque ele trabalhava com a igreja que o amava. E ele trabalhava com a igreja também que não respeitava a sua autoridade apostólica. Paulo para nós é um baluarte da fé, grande expositor, teólogo, missiólogo, pastor, missionário. A igreja de Corinto, acostumada, uma igreja de poliglotas, de pessoas eruditas, e que tinha predileção pelo grande orador Apolo, dizia que Paulo era um péssimo pregador. Já pensou? Qual igreja não queria ter o apóstolo Paulo pregando como conferencista? A igreja de Corinto dizia assim, quando ele escreve, as cartas dele até que dá, mas a presença e a pregação dele é desprezível. E o que eles estavam querendo dizer é que quando eles comparavam Paulo com Apolo pregando, Apolo dava de 10-0 em Paulo, e eles não gostavam de ouvir as mensagens do apóstolo. Paulo então passa a descrever como um apologeta, ele faz uma defesa do seu apostolado. Ele sente que quando se trata de se comparar com outras pessoas, isso não é o ideal de Deus. Paulo sempre colocou holofote sobre outras pessoas e sempre apontou para a glória de Deus. Ele costumava dizer, não pense de si mesmo além do que convém. Ele sempre se auto-intitulou como o menor de todos, o pior de todos os pecadores, que nem sequer era digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguira a igreja de Deus. No entanto, não por causa dele, mas por causa da honra e da glória de Cristo, ele então passa a fazer uma defesa. Ele diz, isso tem que ser feito, eu não vou me calar. Falsos mestres haviam se introduzido no seio da igreja, e eles faziam 3 reivindicações. Eles afirmavam, nós somos hebreus. Ele não é. Ele diz, vocês são hebreus? Eu também sou. E o que eles queriam dizer com isso? Essa palavra especialmente se referiam aos judeus que preservavam a sua língua da forma antiga hebraica, em sua forma aramaica. Eles afirmavam ser israelitas, e essa palavra descreve um judeu que era merecedor da promessa, era povo do pacto, da aliança, membro do povo escolhido de Deus. Eles afirmavam serem descendentes de Abraão, e isso implicava dizer que eles tinham direito à bênção que fora proferida a Abraão. Eles eram herdeiros da grande promessa que Deus havia feito a ele. Em seguida, então, Paulo expõe suas credenciais como apóstolo, e a única afirmação que ele apresenta é o catálogo de seus sofrimentos, ensinando para os seus primeiros ouvintes, e ensinando também para nós, discípulos desses dias ditos pós-modernos, que sofrimento, dor, angústia, não são capazes de impedir a igreja de Cristo de caminhar, de avançar, de perseverar, de cumprir a sua missão, aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus.
Quando lemos a descrição de tudo que Paulo suportou, isso de fato nos impressiona bastante sobre o que sabemos sobre esse homem de Deus. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele está em Éfeso, e isso quer dizer que até então nós estamos só no 19º capítulo do livro de Atos, do versículo 1 até o 41, o restante não está escrito ainda. E se tentarmos comparar o catálogo de Paulo com o catálogo de Lucas, nós vamos chegar à seguinte conclusão: Paulo era muito maior do que nós pudéssemos imaginar enquanto pastor e missionário. Ele era um homem de uma envergadura ainda maior. Haja vista que em Atos nós não temos nem sequer 1/3 de tudo que esse homem vivenciou em sua experiência missionária para a glória de Deus. E ele sente então a necessidade de fazer a sua defesa, simplesmente porque ele está trabalhando para libertar pessoas que estão cativas, porque ele está pregando o evangelho da graça de Cristo Jesus. Em todos os lugares que ele vai, ele é perseguido. Vejamos então o alcance do sofrimento de Paulo, a extensão do seu sofrimento. Agora ele começa de uma maneira mais geral, partindo do geral para o particular. Ele diz no verso 23: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Em muito mais trabalho, em muito mais prisões. Espancado vezes sem conta, muitas vezes correndo risco de morte. A palavra trabalho, descrita aqui na língua grega, é o termo skopos, e não se refere ao trabalho em si. O que Paulo está dizendo é que ele não se sentia cansado, afadigado pelo exercício ministerial do trabalho, mas ele está se referindo ao estado debilitado em que ele se encontrava depois dele ter realizado o trabalho. Se você já teve a oportunidade de expulsar o demônio de alguém endemoniado, de aconselhar alguém num gabinete pastoral extremamente difícil, e nós pastores sabemos muito bem isso, o esgotamento físico, mental e emocional que isso traz. Então ele está dizendo exatamente isso, é o cansaço depois de fazê-lo. Ele diz, em muito mais prisões. Clemente, em seu livro, Clemente de Roma, diz que Paulo foi preso 7 vezes. Nós não temos nas Escrituras esses 7 relatos, temos 5. Mas Clemente afirmou que ele chegara a ser preso 7 vezes. Ele diz que a tradução dessa palavra aqui, sem números de prisões, hiperbalotos, significa sem medida, superar-se abundantemente. Uma expressão coloquial seria assim: não consigo nem contar, já perdi a conta, como nós costumamos falar. Quantas vezes fui açoitado sem número. A palavra espancado é a palavra grega plege, que se refere a golpes que atingem de forma tão mortal, de modo a causar uma ferida mortal. Ou seja, a maneira como Paulo foi agredido foi para matá-lo, não era só para ferir ou para aleijá-lo, né? E ele diz muitas vezes em perigo de morte. A palavra frequentemente é a palavra grega polax, que é um termo numérico que significa com frequência. Uma tradução coloquial, Paulo dizia assim: eu acordo e vou dormir todos os dias correndo perigo de morte. De modo que o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar, de que os sofrimentos de Paulo, sim, é um exemplo, é um paradigma, é uma prova de que, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. Em primeiro lugar, ele vai dizer assim, 5 vezes, olha comigo, verso 23 e 24, ele vai dizer 5 vezes, diz Paulo, recebi 40 açoites menos 1. Os versos 23
e 24. Como é que alguém continua recebendo 5 vezes 40 açoites menos 1? Os regulamentos detalhados para se açoitar uma pessoa se encontram na Mishnah, que é um livro em que a lei tradicional judaica fora codificada. Eles amarravam as 2 mãos da pessoa em uma coluna, cada mão em uma coluna, rasgavam-lhe as vestes até a altura da cintura, colocavam uma pedra, chamavam então o ministro da sinagoga, que ficava de pé, com uma tira de couro de bezerro na mão, dobrada e trançada, formando assim 2 tiras, sobrecaindo sobre elas. A peça de mão no formato de alça tinha 1 palmo de comprimento e uma largura de 1 mão. Sua extremidade devia chegar até a altura do umbigo da pessoa. Não podia castigar deitado nem em pé, apenas na posição encurvada. 1/3 das chicotadas deviam ser dadas na frente, na parte frontal, que deveria vir do ombro até o umbigo. O restante deveria ser dado nas costas, atingindo a mesma localidade. E Paulo está dizendo que ele recebeu 5 vezes. 1 vez só é suficiente para matar. E ele recebeu 5 vezes. Mas recebeu de forma injusta, porque Paulo era cidadão romano. E a lei proibia que cidadãos romanos fossem açoitados. Lembra-nos o texto quando ele diz: é lícito açoitar um cidadão romano. E o capitão da guarda diz: você tem cidadania romana, a mim custou uma grande soma de dinheiro. Paulo diz: pois eu tenho por direito de nascença. Ele nascera em Tarso, o que lhe dava direito à dupla cidadania. Os golpes eram aplicados com toda a força. Percebam, queridos irmãos e irmãs, não apenas o fato desse servo de Deus ser açoitado, concomitantemente ele era injustiçado. Isso aconteceu 1ª vez, 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez. Sabe o que é significativo? É que nós não vemos o apóstolo Paulo dizendo: eu vou decretar, eu vou ordenar, eu vou tomar posse que eu sou filho do rei e ninguém vai me açoitar mais. Ele sabia que estava sendo injustiçado. Ele reivindica os seus direitos. Ele diz: agora vem na calada da noite me soltar. Não, venham eles mesmos de forma pública e o façam. Mas ele não culpa a Deus, ele não blasfema contra Deus, e não para de escrever cartas, não para de pregar o evangelho, não para de plantar igreja, não para de edificar, de discipular, de evangelizar, a despeito de 5 açoites cometidos de forma cruel, cometidos de forma injusta e ilegal. Paulo é um exemplo de igreja que seguiu caminhando para louvor da glória de Deus. E nós devemos imitá-lo. Paulo sofreu 5 vezes um açoite tão severo que uma única vez poderia tê-lo matado. Ele vai dizer assim: vocês toleram esses falsos mestres. E aí ele leva chicotadas piores do que os 5 açoites. Isso atingiu o coração do apóstolo. O verso 19: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois vocês estão pagando para que hereges subam ao púlpito, estejam nas classes de escola dominical, doutrinando, pregando e ensinando. Tolerar aqui tem um significado diferente do que para nós em língua portuguesa. Ele está dizendo assim: a mim vocês não consideram apóstolos, dizem que a minha presença é desprezível. A igreja de Filipos, ela se notabiliza porque durante 1 ano e meio em que Paulo pastoreou em Corinto, a igreja de Corinto não teve a coragem de sequer pagar as côngulas pastorais do apóstolo Paulo. Portanto, a igreja de Filipos
pagou para Paulo ser pastor em Coríntios. E ele está dizendo assim: a mim vocês não pagam e não querem respeitar, a eles vocês toleram. Ele está dizendo: vocês estão pagando por pastores, mestres, hereges, que estão indo além da sã doutrina. Então imagina um homem zeloso como era Paulo, perceber que a igreja que ele plantara com todo zelo, com todo esforço, estava tolerando heresias. Irmãos, não é fácil. Não é fácil caminhar. Mesmo dentro da igreja presbiteriana do Brasil, a gente viaja norte a sul, a gente consegue ver as disparidades, as coisas que têm acontecido. E se você é zeloso pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, mas sofre muito mais, e esse caminhar se torna difícil. Porque Paulo fala a Timóteo, ele diz: todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo, então, está falando de sofrimentos externos e sofrimentos internos. Ele está falando assim: eu dediquei minha vida, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para o bem-estar espiritual de vocês. Não obstante os 5 açoites que recebi, eu ainda tenho que me deparar com essa realidade de que vocês, a sã doutrina, não querem, mas toleram os falsos profetas, os falsos mestres. Se você é zeloso como Paulo, você consegue ter um vislumbre da dor e do desgaste emocional do apóstolo. Já vivenciou uma situação em que você se viu assim: rapaz, parece que eu estou dando murro em ponta de faca, parece que a verdade que eu estou falando está entrando pelo ouvido e está saindo pelo outro. Olha, para plantadores de igreja, pastores, missionários, oficiais de igreja, líderes de ministério, isso é terrível, porque cada um de nós sabe o preço que precisamos pagar para fazer a coisa funcionar na igreja local e no campo missionário, pior ainda. Porque no campo missionário, na maioria das vezes, o missionário bate o escanteio e ele mesmo corre para cabecear, porque não tem uma equipe de trabalho, não tem uma junta diaconal, não tem um conselho, não tem professores de escola dominical. E quando você vê que todo o investimento que é feito, Paulo escreve para Timóteo, e eu gosto de Paulo porque ele dá nome aos bois. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, ele fala: estejam certos de que todos na Ásia me abandonaram. Entre eles cito Figelo e Hermógenes. Ele fala de um cara lá que era filho de Simão o Cidereu, aquele que ajudou a carregar a cruz do Senhor na via dolorosa, aquele que no 16º capítulo de Paulo aos Romanos, ele diz assim: Saulo também Rufus, meu companheiro, e a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então essa família tinha um homem que era uma bênção, ele faz parte da liderança lá de Atos 13, ele tem um filho chamado Rufus, que é uma bênção, ele tem uma esposa que é uma mulher dedicada, que foi mãe para o apóstolo Paulo, mas ele tem um outro filho que é uma desgraça. E Paulo diz assim: Alexandre, o latroeiro, Alexandre é aquele que trabalha com cobre, com latão, causou-me muitos males. O Senhor retribua a ele segundo as suas obras. Alexandre lidera um movimento de oposição ao ministério de Paulo. Ele encabeça as falsas acusações. E o apóstolo, outrora líder respeitado, agora está dizendo assim: esteja certo de que todos na Ásia me abandonaram. E a gente sente a dor e o sofrimento do apóstolo, porque no verso 18 ele fala de um homem, e Paulo tem essa característica de colocar holofote sobre a vida de pessoas que simplesmente passariam despercebidas em nossa leitura. E ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Quem é Onesíforo? É o único homem na Bíblia que recebeu 2 vezes elogio do apóstolo Paulo. E ele dá os motivos. Ele diz: o Senhor conceda naquele dia misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Essa palavra no grego traz o significado de que
Onesíforo teria sido para Paulo como um ar-condicionado ligado num dia extremamente quente e de calor na fortaleza Antônia, onde ele estava preso. Ele diz: muitas vezes me deu ânimo. Ele diz: não teve vergonha das minhas algemas quando todos me abandonaram. E ele diz: antes ele me procurou solicitamente até me encontrar. A ideia textual no grego é que Onesíforo fez uma viagem perigosíssima, não comeu, não dormiu, não descansou, ninguém queria dizer onde Paulo estava preso, e ele saiu de presídio em presídio até encontrar Paulo. Que foi que ele disse: eu não sei, mas eu já tive preso e fui visitado por causa do Evangelho, e eu sei o que isso significa. E Paulo está dizendo que esse homem muitas vezes deu ânimo para ele. Foi como um ar-condicionado ligado num dia extremamente quente, de muito calor. Essas palavras ajudam-nos a perceber, quando Paulo diz assim: vocês toleram falsos profetas, falsos mestres. Vocês toleram, acham pouco os 5 açoites que eu levei, e vocês ainda pagam para ouvir heresias. Eu preciso parar e refletir e perguntar: até onde vai meu compromisso com Cristo? Quantos açoites físicos, psicológicos, emocionais eu estou disposto a suportar por causa de Cristo e continuar caminhando a despeito das desilusões, das frustrações e das decepções? Você quer ver uma coisa que tem uma capacidade impressionante para tentar querer parar a igreja do Senhor Jesus? São as decepções. Você investe dinheiro, tempo, sua vida, sua família, e depois você tem uma baita de uma decepção, uma baita de uma ingratidão. Se a gente não tomar cuidado, a gente diz: ah, Senhor, chega, não dá não. Trabalhar com gente é um negócio muito complicado. C.S. Lewis, insigne pensador cristão, disse certa feita: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. E falando de caminhada, queridos irmãos e irmãs, falando da obra de Deus, da obra missionária, seja perto ou seja longe, se nós quisermos ser sinceros conosco e com Deus, que se agrada da sinceridade de coração, tem gente que é difícil, não tem? Tem irmãos e irmãs que só a graça de Jesus. Acho que isso não deve acontecer aqui no Espírito Santo, não. Ó. Nome do estado: Espírito Santo. Capital: Vitória. Igreja Presbiteriana da Glória. Só vocês têm isso. Ninguém mais no Brasil tem. Então aqui não deve acontecer essas coisas, não. Só lá em Pernambuco, em Recife, que deve acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Da minha experiência pessoal, tem alguns irmãos e irmãs que são, humanamente falando, intragáveis. Tem que haver abundante graça de Deus. Porque, como eu disse de manhã, o apóstolo Paulo também encontrou pessoas intragáveis assim. Então, quando ele escreve para os Gálatas, no capítulo 5, e antes ele diz assim: vocês corriam bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Um pouco de fermento leveda toda a massa, e eu vou ser inimigo de vocês porque eu estou dizendo a verdade. E ele termina o capítulo dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem, meus irmãos, cansa. Você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, só leva patada, só leva coisa, só leva você cansa, e por isso Paulo está dizendo, e ele se inclui, ele não diz assim, vocês não, ele diz, não nos cansemos-nos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos pelo caminho. Perceba a ideia de movimento: não desfalecer pelo caminho, porque a igreja, quer nas lutas, quer nas provas, ela segue caminhando. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui, olhe para o verso de número 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. 3 vezes.
Ele começa falando que foi 5 vezes açoitado com chicote, agora é 3 vezes com vara. Este foi um castigo romano. Ele já tinha sido castigado pelos judeus, agora está sendo castigado pelos romanos. Os assistentes dos magistrados eram chamados de lictores e eram equipados com varas de madeira de betula. Para nós aqui seria madeira de lei, com os quais criminosos culpados eram castigados. Isso aconteceu 3 vezes com o apóstolo Paulo. Nunca deveria ter acontecido. Mais uma vez, ele está sendo injustiçado. Porque, segundo a lei romana, esse crime de flagelar um cidadão romano não podia acontecer. Mas quando a turba é violenta e os magistrados são fracos e eles cedem ao clamor da população, então o cidadão romano tinha passado por isso. Paulo continua e diz: uma vez fui apedrejado. Temos o registro disso em uma visita que ele faz à lista. Atos capítulo 14, versículo 5 diz: e quando uma tentativa foi feita por gentios e judeus com seus governantes para maltratá-lo e apedrejá-lo. E o próximo versículo, nesse mesmo capítulo 14 de Atos, que é o verso 19, ele diz que ele escapou. Mas então, você chega ao versículo 19 e ele diz assim, desse mesmo capítulo: mas os judeus vieram de Antioquia e Icônio. Esses são os lugares onde Paulo esteve na sua primeira viagem missionária. E tendo conquistado as multidões, perceba a ênfase aqui, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, supondo que ele estivesse morto. Eles o apedrejaram ao ponto de acharem que ele estava morto. E ele escapou porque foi tido como morto. Após isso, Paulo diz: 3 vezes naufraguei. Veja bem, não temos esse registro. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, registra um naufrágio indo para Roma, onde ele vai parar na ilha de Malta. Mas ele está dizendo aqui: 3 vezes naufraguei. Acreditamos que esse escrito tenha sido depois, senão estaria sido relatado no livro de Atos também. Ele já naufragou 3 vezes. E parece-nos que um desses 3 naufrágios foi extremamente significativo e marcou e deixou marcas indeléveis na vida do apóstolo, porque ele diz que passou, no verso 25, uma noite e um dia passei na voragem do mar, certamente agarrado a destroços do navio para não morrer afogado. Ele então está nos dizendo que os sofrimentos que ele suportou tiveram características descritas lá em Atos capítulo 8. O que é que nos diz Atos capítulo 8? Atos capítulo 8, verso 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição sobre a igreja e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Verso de número 2 do capítulo 8 diz assim: alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Versículo 3 do capítulo 8 de Atos diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava no cárcere. Quando nós lemos em português, nós vamos entender uma grande perseguição, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. E Lucas, o médico amado, ele está descrevendo ali o mesmo que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que essa perseguição, ela causou dor física, diógomos, dor emocional, cópetos, e dor espiritual, lumaino. Porque a grande perseguição tem a ideia de fazer a igreja sangrar, sofrer fisicamente. A igreja estava sendo esmagada. O livro dos Mártires nos traz relatos terríveis. Por outro lado, quando ele cita Estevão e fala desse grande pranto, que era um costume do Oriente Médio até hoje, ele está falando de dor emocional. E veja bem, se nós sentirmos uma dor física, por mais forte que ela seja,
Aí a gente toma Anador, Doril, Dorflex, Dramal, Dramin. Na pior das hipóteses, a gente toma morfina para ajudar com a dor. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Dor emocional, você não vai encontrar medicamentos em nenhuma farmácia, nem na alopatia, nem na homeopatia. Até hoje não inventaram remédio para dor na alma. O único remédio curador da dor da alma, da dor emocional, é o bálsamo do Santo Espírito de Deus. É a graça que basta. E Paulo então está fazendo aqui uma descrição de sofrimentos de ordem física que causaram dor emocional, psicológica. Quem mais escreveu o livro do que Paulo no Novo Testamento? Quem mais plantou igreja no Novo Testamento? Quem mais discipulou, evangelizou? Portanto, o apóstolo em si, sua vida ministerial, é um exemplo para mim e para você e para todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor Jesus, que dores, sejam físicas, psicológicas, emocionais, não podem impedir-nos de fazer a obra de Deus. Que o sofrimento não pode ser capaz de nos deter e fazer a igreja parar e estacionar, porque nós temos um compromisso com Deus. Temos um compromisso que não pode ser um dia, não pode ser uma semana, não pode ser um mês. O compromisso da igreja com o Senhor, ela vai até os confins da terra e até o final dos tempos. É dessa maneira que nós estamos comprometidos com eles. E por isso nós temos a esperança de que a grande comissão será cumprida. Como diz o salmista, de que o evangelho será anunciado entre as nações. Como diz o profeta Isaías, povos de ilhas distantes e dos confins da terra. Ele descreve no capítulo 9 do seu livro, Isaías, a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus outrora tornara desprezível, mas nesses últimos dias tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E essa compreensão escriturística que nós temos do desejo de Deus, de ver seus eleitos serem alcançados pela mensagem do Evangelho da Graça de Cristo Jesus, deve então mobilizar a sua igreja, com tudo que temos e tudo que somos, sem nos determos, sem pararmos, avançarmos para a glória de Deus. Terceiro e último aspecto de que os sofrimentos do missionário Paulo são um exemplo para nós de que quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Você pode acompanhar a partir da leitura do verso de número 26. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim. Diariamente a preocupação com todas as igrejas. O estresse causado pelo sofrimento de Paulo. É incrível parar, pensar em um homem que viveu em um mundo hostil, em uma sociedade hostil, todos os dias, sofrendo constantemente, viveu assim, todos os dias de sua vida, desde sua conversão na estrada de Damasco, confiando apenas na suficiência de Cristo, confiando apenas na graça que basta, confiando apenas na soberania de Deus para manter a sua vida. O verso 26 nos diz: tenho feito viagens frequentes. Agora o que ele vai fazer aqui é catalogar os perigos que enfrentou, classificando-os nessas viagens. O que isso significa? Os elementos da natureza ele teve que enfrentar, e também o fator humano.
Parecia que tudo conspirava contra o apóstolo na sua missão de pregar o evangelho da graça de Cristo Jesus. Ele disse, antes de tudo, nos perigos de rios. A palavra perigo aqui é kidurnos do grego, que se refere não apenas ao perigo, mas ao medo que o perigo causa. Paulo está dizendo assim, sabe aquela situação, você está num lugar, aí alguém diz assim, tem uma bomba, ou tem um franco atirador, a bomba não explodiu, nenhum tiro foi dado, a sensação de poder ser alvejado, a sensação de não saber se vai poder escapar daquele atentado ou daquele assalto, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não era o perigo em si, mas a sensação e o medo que o perigo causava na vida do apóstolo. O medo que passa na mente e no coração da pessoa. Então imagina o noticiário diz assim, tufão, furacão se aproximando da costa. Não chegou ainda, mas as pessoas começam a se preparar. Água, comida, protege janela, porta, tudo. Sabe essa coisa, dessa sensação ruim que precede o acontecimento? É disso que Paulo está falando aqui, quando ele usa a palavra perigo. Quando o furacão está chegando, quando o terremoto está para acontecer, mas ele não aconteceu ainda, e a sensação que isso causa nas pessoas. Não aconteceu, mas você sabe que o bandido está lá fora e ele está armado fortemente e ele quer alvejar qualquer pessoa. É disso que ele está falando. É isso que Paulo está descrevendo. Os rios da Ásia Menor, eles tinham um costume de transbordar até as ribanceiras assim, inexplicavelmente de repente. E muitas vezes Paulo teve que atravessar esses rios. E certamente ele lidou com esses transbordamentos inesperados, onde a correnteza vinha de repente e arrastava tudo. E ele está dizendo, eu passei por isso muitas vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Para chegar às pessoas não alcançadas, para ir buscar os eleitos de Deus. Ele fala, perigo de ladrões, de salteadores. Viajar no tempo de Paulo era perigoso, não é só nos nossos dias não. Então, o perigo de ser assaltado nas montanhas, num deserto, as estradas precárias era muito real, não tinha iluminação suficiente, era algo muito perigoso. E ele diz, em perigos entre ladrões e salteadores, na viagem. Aquela sensação assim, você vai passar por determinado caminho e quando você sai, aí as pessoas começam a orar, como o Framo falou aqui, vai passar entre os maus, lá é perigoso, você pode ser assaltado, você pode ser morto, você pode ser agredido, não vai lá não. E Paulo tinha que lidar com isso constantemente, porque ele vivia em viagens missionárias. Há pessoas hostis, agressivas, ele diz, perigos entre os compatriotas, entre seu próprio povo. O povo judeu estavam as maiores ameaças. Isso acontece no mundo islâmico, quando você abandona o islamismo e converte-se ao cristianismo, e você tem que ouvir do pai, esvazie seus bolsos. A partir de hoje você não tem pai nem mãe, não pode usar mais o sobrenome da família, nem irmão nem irmã. Eu vou extirpar você como se extirpa um câncer de um organismo. E a pessoa do dia para a noite não tem mais parente nem aderente, perde tudo por causa de Cristo. E era assim que Paulo se sentia em relação à sua própria nação, os judeus. Ele tinha que enfrentar isso todas as vezes, em todos os lugares que ele ia. Era um homem sem pátria, que corria perigo entre seus próprios patrícios. Mas ele descreve também perigo entre os gentios. Os gentios eram tão ruins quanto os judeus. Então, se ele corria perigo entre o seu próprio povo, quando ele estava entre os gentios, ele corria perigo do mesmo jeito. A resposta hostil que a multidão dava à pregação de Paulo
os oficiais gentios, em Atos 16, capítulo 20. E quando trouxeram os principais magistrados, disseram: estes homens estão lançando a nossa cidade em confusão. Em Atos 19, 23, quando ele está em Éfeso, e naquela época não surgiu pequena perturbação a respeito do caminho. E essa passagem leva para onde eles perseguiram Paulo. Foi uma confusão terrível. Prenderam Jason, queriam matar Paulo, fizeram um plano, um pacto sobre anátema. Eles não iam comer nem beber até que Paulo fosse assassinado. E ele diz assim: eu enfrentei tudo isso. Por onde eu passei, perigos no campo. Paulo ia para o interior, corria perigos. Não, eu vou para as cidades, para os centros urbanos, e perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Nessas viagens, enfrentando esses perigos, ele diz no verso 27, tenho estado em trabalho, em sofrimento, por muitas noites, sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes, sem comida, com frio e exposição. Lembra quando ele diz assim: traz a capa, apressa-te em vir, falando para Timóteo, antes do inverno, traz os livros, especialmente o de pergaminho, que deixei na casa de Carpo, e traz a capa. Mas aí ele também enfrentou uma outra coisa muito difícil. Saudade só existe em 2 idiomas, português e galego. Não existe, linguisticamente comprovado. Existem palavras que se aproximam, mas saudade, como significa para nós brasileiros, só existe em português e em galego. E como diz o poeta popular, saudade já tem nome de mulher. O cara pode ser valente e chora, ter meio mundo de dinheiro e chora do mesmo jeito. E Paulo diz assim: não traz só os livros de pergaminho, não. Não traz só a capa, não. Traz João Marcos, primo de Barnabé. Lembra? O desertor da primeira viagem missionária, que Paulo disse: comigo não. Voltou, botou a mão no arado, olhou para comigo não. Aí agora Paulo diz assim: e traz João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Não era só frio, não era só necessidade dos livros, era saudade e solidão. Você já sentiu solidão? Você sabe o que é solidão? Você sabe o que é você estar em um país, em um estado, em uma cidade que não tem nenhum crente, só você é crente, não tem ninguém para orar com você ali? É difícil. Você sabe o que é sentir saudade de comer muqueca capixaba? Porque muqueca só quem tem vocês, né? O resto é peixada. Irmãos, não é fácil. Eu me lembro que tinha dia que a minha esposa estava preparando frango, galinha lá, e eu estava sentindo o cheiro de carne de sol, de charque, de picanha, e eu fazia assim: eita, que cheiro de charque bom. Ela dizia assim: as muitas letras te fazem delirar, porque eu estou fazendo frango assado. E era o desejo de tomar suco de graviola, de cajá, de abacaxi, de manga, e não tinha. E eu ficava na janela, menos 36 graus, abaixo de zero, e eu dizendo assim: um suco de graviola, um churrasco assim. E esse é o tipo de coisa que quem mora fora há muito tempo sabe. E Paulo está dizendo que passou por essas experiências. A saúde espiritual e a condição de não uma igreja, mas de todas as igrejas, é o relato que ele diz aqui, no verso de número 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu saí da secretaria executiva do presbitério porque eram 12 igrejas, e o secretário executivo ele trabalha o ano todo. Falou: não dou conta só da igreja de Boa Viagem, imagine mais 11 igrejas. E quando terminou o mandato, eu disse assim: não vou mais, porque uma igreja só já dá muito trabalho. Agora imagine 12 igrejas.
você supervisionar. E Paulo está dizendo muito mais de 12. Todas as igrejas da Ásia, ele estava preocupado se eles estavam caminhando na sã doutrina, a vida de oração, o crescimento espiritual, a evangelização, o trabalho missionário. Além de tudo isso, ele diz: pesa sobre mim a preocupação com o estado espiritual de todas as igrejas. Em 2 Coríntios 4:8, Paulo escreveu: estamos atribulados de todos os lados, mas não angustiados. A palavra atribulados aqui significa exercer forte pressão, como as uvas que eram esmagadas no lagar. É uma imagem da prensagem da uva e das azeitonas para o valioso suco, para o valioso óleo, a quem se atribui poder curativo e medicinal. A pressão não faz o homem, mas o homem sob pressão irá revelar os mais profundos desígnios do seu coração. A substância do que o crente é feito é espremido, é colocado para fora quando estamos sob pressão. Aí a gente mostra a nossa fé, aí a gente mostra a nossa confiança em Deus, aí nós mostramos o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor devoção, a melhor piedade. Gideão pode ter sentido desvantagem quando foi chamado com seus 300, mas depois revelou-se homem valente e piedoso. Saul, do ombro para cima, se destacava de todo mundo em Israel, mas depois mostrou-se um medroso, um anão de coração, a despeito da sua grande estatura. Pergunto-vos, como peixes no fundo do oceano conseguem sobreviver nas profundezas sobre a mesma pressão que é capaz de matar um ser humano? Como eles conseguem? A resposta é: eles nivelam a pressão interna com a pressão externa. Uma vida sustentada pela verdade de Deus é uma vida reforçada, apta para resistir ao colapso, a qualquer grau de pressão, a qualquer dor, a qualquer sofrimento, a qualquer catástrofe. Quando nós temos o poder de Deus, quando Cristo habita em nós, a pressão interna, ela não só nivela com a pressão externa, mas ela supera e nos permite passar por toda e qualquer situação, sem parar, mas caminhando e avançando. Aqueles que se destacam sobre a dor e sofrimento são aqueles cujas mentes já estão decididas muito antes da crise chegar. Quando Jó foi fortemente pressionado por suas circunstâncias para abandonar a Deus, foi notado: ele ainda mantém a sua integridade, e a razão é simples: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando Jesus sentiu a pressão esmagadora do pecado no Getsêmani, ele clamou: não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando a pressão surtiu efeito, Paulo permaneceu focado na semelhança de Cristo, que a pressão acabaria de produzir. Quando leio a lista dos sofrimentos de Paulo, pergunto-me: o que já suportei por causa de Cristo? Até onde vai o meu amor? Até onde vai o meu compromisso? Eu me pergunto se eu reagiria como um apóstolo, que continuou, que prosseguiu, que seguiu, fazendo a vontade de Deus, ou largaria o arado e olharia para trás, ou estacionaria. Fomos chamados por Cristo, Ele nos vocacionou. Somos igreja do Senhor, povo da aliança, povo do pacto, povo eleito de Deus. E Ele nos vocaciona e nos chama, não só para vivermos para o louvor da sua glória, essa é a tarefa precípua, mas também para pregar o seu evangelho, seja perto ou seja longe. E a pergunta que não quer calar é: em nosso compromisso com Cristo, o que nos ameaça de parar e ficarmos pelo meio do caminho? Uma breve aplicação do texto. E eu gostaria que, em nome de Jesus, antes de dormir nessa noite, refletindo sobre o que você ouviu,
você pensasse séria e profundamente a respeito disso. Até onde vai o nosso compromisso com Deus, sua palavra e sua obra? Se de fato iremos perseverar até o fim. A igreja segue sempre. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque, como disse o sábio em Eclesiastes, terminar bem é melhor do que começar bem. Terminar bem é melhor do que começar bem. Muita gente nas Escrituras começou bem, mas não concluiu, não terminou bem. E como diz Mateus, capítulo 24, no sermão profético, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus nos dê graça, que Deus seja misericordioso para conosco e permita que, vivendo para o louvor da sua glória, comprometidos com seu reino e sua palavra, nos empenhemos e nos esforcemos para levar o seu santo evangelho, seja perto ou seja longe, até a sua gloriosa vinda, entendendo que o sofrimento faz parte do pacote da salvação, da cruz que somos chamados e convocados para carregar ao seguir Jesus, e que nada e nem ninguém possa nos deter, porque essa causa é do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.